Olá, eu Rodrigo Merchad aqui. Nessa aula eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês quais são os melhores tipos de lápis para fazer esboço, para tornar seu esboço mais interessante, mais rápido e também um ponto crucial nessa história, deixar eles mais expressivos. Mas antes de eu começar a falar do material que eu uso e das dicas de como manipular eles, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, clicar aqui no sininho para ativar as notificações, para receber todas as novidades e as toneladas de conteúdo novos que eu e a WeTutors colocaremos aqui no meu canal, e também para que você possa aprender, né? Eu uso alguns materiais bem específicos na hora de fazer o esboço e com o tempo eu fui tornando o processo mais interessante, mais prazeroso. Eu sempre gosto de falar a respeito de amigos quando eu ensino alguma coisa para o público. Tem uma grande amiga minha chamada Larissa que ela sempre diz assim, ela é desenhista também, ilustradora, e ela diz: você precisa se divertir. Se você não estiver se divertindo, Rodrigo, dizia ela, tem alguma coisa errada no meio desse processo, e realmente tem. Então eu acho interessante a parte do esboço. Eu sempre friso que o esboço é a maior arma que um ilustrador tem. Na hora do esboço é a hora de você ser livre, ser criativo e você usar todo o seu arsenal, né? Tudo que você sabe, toda a sua técnica, todo o seu conhecimento, a sua biblioteca visual. E também é hora também de tornar essa parte mais interessante. Eu sempre falo para os meus alunos e para os seguidores que o esboço ele vai ser eternamente mais poderoso visualmente falando do que qualquer traço refinado, do que qualquer risco limpo. Com o passar do tempo, eu aprendi a tornar isso uma coisa mais legal, né? A grande maioria costuma usar o grafite 6B, HB, que é o grafite mais duro que tem, e ele esfolia menos. E você consegue achurar mais sem que ele fique tão poluído para desenhar. Mas com o tempo eu comecei a observar os outros artistas de renome, e também usar os materiais que eu tenho em casa ao meu favor, né? Eu vou mostrar aqui para vocês então o que eu utilizo na hora de fazer o meu esboço. Isso aqui que eu tenho na mão é uma lapiseira com grafite azul, certo? Isso aqui, ó, é uma lapiseira da marca chamada Pentel. É um produto bem barato, uma marca bem popular, e você encontra em qualquer livraria, certo? Esse grafite que eu uso aqui, você já vai conseguir somente numa casa de material especializado. Isso é um grafite azul. Você não precisa ter essa lapiseira e também não precisa ter esse grafite azul. Você pode usar um lápis de cor, ok? Eu gosto de usar lápis de cor aquarelado porque ele é mais macio. Mas você pode estar usando lápis de cor também, que isso aqui não deixa de ser, né, o mesmo refil de um lápis de cor. Isso aqui é cera colorida, não é grafite. Eu gosto bastante de utilizar isso aqui porque ele me possibilita muita coisa, ó. Você tem como trabalhar com pouco atrito e com muito, né? Você consegue uma variação muito grande, né, desses tons com a pressão que você utiliza nele. Essa aqui é a parte, como eu falo, da parte do esboço, da criatividade. Alguns me perguntam por que eu uso o azul. Para o cinema, né, e para as histórias em quadrinho, de algum tempo atrás, eles costumavam fazer o esboço com esse lápis de azul e passavam um nanquim por cima, em HQ de super-herói, porque na câmera fotográfica ela não capturava esse azul. Então tornava o processo dos desenhistas mais rápido, mais fácil. Esse não é o meu objetivo, mas eu uso o azul porque o azul, na teoria das cores, ele é calmaria, né? Ele torna as coisas mais calmas, ele trabalha com mais reflexão, você consegue trabalhar com um sentimento mais ameno, né? Outra coisa importante é saber também o que a cor causa no seu cérebro. Às vezes, na teoria das cores, ela tem um significado, mas esse significado, para você, no seu universo particular, pode ser muito mais forte. Como, por exemplo, uma vez um amigo meu falou que pintou um quadro em tons alaranjados de uns cavalos,
e quem estava lá da outra ponta da linha não gostou, né? A pessoa que ele pintou disse, eu não gostei. Ele disse, tá, mas por que você não gostou? Né? Tava muito bem pintado, ele disse, é que eu não gosto de laranja. O laranja na mente da pessoa gerava algum sentimento ruim ou trazia alguma lembrança. Eu faço com azul, mas você tem a liberdade de fazer com o que você quiser. Outra coisa interessante é que a ponta dele é bem fininha. Se você estiver trabalhando com lápis de cor, aponte ele com estilete e deixe uma ponta fina. Na medida com que você for usando, ele vai engrossando a ponta e você consegue vários tamanhos de linha, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo a respeito da fluidez da linha, tanto quando eu trabalho aqui no tradicional vulgo, papel, lápis, materiais tradicionais, quanto quando eu uso o Photoshop, né? A fluidez da linha deixa o desenho mais interessante para o seu cérebro. Eu tenho esse aqui, né? E eu vou pegar um outro material para mostrar para vocês. Vou pegar um outro sketchbook aqui também, que é esse famoso, esse material aqui, né? Isso aqui é um lápis alguns chamam de crayon, né? Esse lápis aqui eles chamam de crayon sanguínea. É um vermelho escuro, amarronzado. Esse é um material de linha artística, também só se consegue em casa especializada. Eu acho um material excepcional. Quando eu comecei meus estudos, lá quando eu tinha meus 17 anos, lá na era mesozoica, a gente só trabalhava com esse, né? Esse era o sépia, que era um marrom, e o sanguínea, que era o vermelho. Hoje a gente tem a possibilidade de ter essa maravilha, que são os lápis de pastel, ou alguns chamam de chalk pencils, né? Lápis de pastel seco que você tem na cor que você quiser. Eu geralmente faço esboço na cor da minha sombra mais escura, já para não ter que perder tempo passando a limpo. Então você consegue esboçar as coisas aqui de uma maneira com muito mais liberdade, né? De uma maneira muito mais sintética, digamos assim. Você consegue ser mais rápido e mais expressivo. Eu também aconselho a você utilizar estilete para apontar esse lápis, porque o apontador ele mata muito a história da fluidez, né? Ele deixa o lápis muito fino. Esse é um lápis que se esfolia muito, porque no quanto na lapiseira ele é uma cera colorida, que nem lápis de cor e giz de cera é praticamente a mesma coisa, né? A diferença é que no giz de cera tem muito mais cera do que pigmento. E isso aqui é uma pastinha, é uma massa extremamente pigmentada. Então ele é extremamente mais macio, extremamente mais macio. E ele possibilita com que a gente consiga trabalhar a história dos espaços. Ele possibilita com que a gente trabalhe os blocos grandes da ilustração, né? Que a gente possa trabalhar com espaços grandes e depois seja refinado esse desenho. Olha como ele é extremamente expressivo. Eu uso no Photoshop, eu fiz um pincel digital inspirado nisso aqui. Quando eu falo daquele meu pincel, ou quando as pessoas perguntam nos vídeos que pincel digital que eu uso, se eu tenho ele disponível, sim, ele está disponível no meu curso de pintura digital. Eu ensino a fazer ele, inclusive. Ele foi inspirado nesse tipo de material. Então, o que eu faço no digital é apenas uma continuação do que eu faço aqui no método tradicional, né? Outra vantagem é que se você quiser, por acaso... Eu sinceramente prefiro muito mais esse do que o grafite. Só que a diferença é que esse você precisa passar um fixador depois, né? Eu uso... Adivinha o que eu uso para fixar? Spray para cabelo. Habilidade também de, depois que fez todo esse esboço, de refinar usando esse mesmo material. Você tem a possibilidade de esfumar ele. Você esfuma e vai ficar com o traço construtivo.
aí você volta com ele, ó, a mão, o jeito que fica. Isso aqui lembra muito maquiagem. Você volta com ele e só refina o traço. Agora que você já tem as suas linhas guia e tudo mais, você pode aplicar um pouco a mais de detalhe em cima disso. Agora é a hora que, se for preciso, você pode apontar um pouco mais o lápis. Eu gosto de trabalhar com ele mais grosso. Quanto mais cartoon for, quanto mais desenho animado for, eu acho que mais grosso o traço deixa ele mais expressivo. Bom, essas foram as minhas dicas então de materiais que eu utilizo para fazer o esboço. Torne a parte do sketch, que é a parte da sua criatividade, algo prazeroso, algo divertido. Se você fizer usando cores, fica bem interessante. Não se esqueça que, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, e as lojas para comprar esse material, você pode encontrar as toneladas pela internet. É só digitar lápis de pastel seco ou crayon sanguínea ou sépia. São coisas bem fáceis de se achar pela internet. E eu aguardo você em um próximo vídeo então, e até lá. Tchauzinho!